tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um que eu gosto, mas nem tanto quanto os outros. E daí eu vou explicar o porquê, tá bom, gente? É o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Esse capítulo começa contando uma historinha dos trabalhadores da última hora, né? Jesus contou que um dono de uma vinha estava procurando trabalhadores para ajudá-lo. E daí, bem de manhãzinha, ele foi lá, pegou alguns trabalhadores que estavam ao redor, na cidade, enfim, e ofereceu para eles uma moeda pelo serviço do dia. Eles aceitaram. Aqui na imagenzinha é uma nota, né? Mas era uma moeda. E eles aceitaram e foram trabalhar. Depois esse dono da vinha, mas ao longo do dia, foi lá e procurou mais trabalhadores. Ele encontrou, ofereceu, falando que ia pagar o que que desse para pagar. Eles aceitaram. E quase no final do dia, faltando uma hora para acabar o dia, ele encontrou mais trabalhadores. Ele perguntou se eles queriam ir trabalhar. Eles falaram que sim, que ele estava esperando o dia inteiro para conseguir um trabalho. Ele falou: então pode ir lá que eu pago vocês. E esses trabalhadores foram e trabalharam só uma hora, enquanto os primeiros trabalharam o dia inteiro. Na hora de pagar, ele pediu para pagar primeiro os que chegaram por último, né? Então os que trabalharam só uma hora. E ele foi lá e pagou uma moeda de dinheiro. Os trabalhadores que começaram primeiro estavam ansiosos, esperando que eles fossem receber bem mais, uma vez que quem trabalhou só uma hora recebeu uma moeda, então eles esperavam receber bem mais. E aí, o que aconteceu foi que esse dono da vinha pagou para eles uma moeda de dinheiro também, igualzinho ele pagou para quem trabalhou uma hora. E daí o que vieram foram protestos reclamando, falando que como podia isso acontecer, sendo que eles trabalharam o dia inteiro e receberam o mesmo tanto que os que trabalharam só uma hora receberam. E daí a mensagem de Jesus, e até ele usa essa fala, né, do dono da vinha, ele falou assim: gente, eu paguei para vocês o justo, foi o que a gente combinou. E o meu coração fez por bem pagar para eles a mesma quantia. Não é porque o coração de vocês é amargo, vamos dizer assim, né, que ganancioso, que quer mais do que a gente combinou, que o meu coração é ruim quando eu tô fazendo bem, né, tô dando pro outro. E nesse ponto, o que acho que, né, o que o livro dos Espíritos fala, que Jesus quis mostrar, é que assim, todo mundo, os últimos, né, os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros, né, até tem essa frase. No sentido que aqueles que todos receberão no final, né, o mesmo prêmio, que é o prêmio do amor, da caridade, da evolução moral, de se sentir bem, se sentir feliz, estar, né, junto a Deus, enfim. Todos vão receber o mesmo prêmio no final. Todos que trabalharem receberão o mesmo prêmio. Não precisa ser diferente. E aqueles só será diferente para aqueles que, na verdade, forem preguiçosos e não se propuserem a trabalhar. Aqueles que, por exemplo, né, nesse exemplo aqui dessa historinha, se esses trabalhadores de última hora, eles ao invés de estarem esperando o dia inteiro um trabalho, eles tivessem fugido do trabalho, imaginando que eles poderiam trabalhar só uma hora e ganhar o mesmo tanto, esses então não seriam recompensados, né? Mas todos os outros que estavam lá dispostos a trabalhar desde sempre, esperando, né, a oportunidade, eles vão ser recompensados igualmente, tá? Essa é a principal moral da historinha, né? Jesus falava por parábolas para tentar exemplificar para toda a sociedade o conteúdo por trás, e era um conteúdo sempre muito doutrinário, evangélico, de amor ao próximo, né? De igualdade.
E é nesse sentido, tá? O que o Evangelho, perdão, segundo o Espiritismo nos traz, ele nos compara, nós espíritas, né, nós adeptos do Espiritismo, ao trabalhador de última hora. Como que ele faz isso? Ele fala que a gente vem, né, no final, vamos dizer assim, né, porque já vieram outros antes da gente, a gente já se utiliza, né, do trabalho dos profetas, que aos pouquinhos melhoraram, trouxeram conteúdo um pouco mais de amor para as pessoas, do trabalho de Jesus, que foi o nosso principal mestre, e que trouxe todos os ensinamentos que a gente precisava relacionado ao amor e à caridade, que é a principal máxima, né? Fora da caridade não há salvação. E então a gente vem por último, o Espiritismo vem por último, então nós somos trabalhadores da última hora, e a gente ainda vai se aproveitar do trabalho de todos que trabalharam antes, porque até mesmo na historinha, com certeza, os que começaram a trabalhar desde cedo fizeram boa parte do trabalho, os que vieram depois fizeram menos, né? Então a gente vai se aproveitar de todo o terreno que foi deixado pelos nossos antecessores. E, então a gente tem que estar tudo pronto pra gente, assim, pra gente fazer o que precisa ser feito, né? E daí chega a uma segunda parte desse capítulo, que ele vai falar sobre qual é a missão dos espíritas, né? Eu aqui transcrevi uma frase que eu acho bem interessante. Então, assim, certamente, o que é a missão dos espíritos, antes de ler essa frase, é justamente levar essa boa nova, levar o conhecimento do espiritismo para todos. É disseminar a palavra de Deus, de Jesus, para que todos conheçam. E daí ele fala assim, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa vos exorta incessantemente a abnegação. Pregareis em desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos, domésticos, como a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Então ele está falando pra gente que a gente tem uma missão e que essa missão não vai ser fácil, porque a gente vai falar tudo que ninguém quer ouvir, né? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades do espiritismo, na verdade, porque algumas outras religiões ela traz formas de salvação que não demandam o conhecimento de ti mesmo, né? O autoconhecimento, a reforma íntima, você saber que você é responsável pelas suas ações e que suas ações vão trazer consequências. E só você se colocou naquela situação que você está vivendo, então não adianta você reclamar de Deus ou de qualquer pessoa, porque tudo que você está vivendo é fruto do seu desenvolvimento ou das suas escolhas, né? Então, o Espiritismo traz uma responsabilidade muito grande, individual para cada um. E isso é muito difícil, assim. Tem muitas pessoas que não querem ouvir. E quando tem religiões que trazem soluções muito mais fáceis, né? Que é rezar X vezes, ou depositar X valor, e não trazem a necessidade da reforma íntima, essas religiões, elas não. É difícil, né? Não é a questão delas estarem erradas ou não, tá, gente? Elas servem muito bem para muitos propósitos, a gente já falou aqui, e eu posso ressaltar, eu acho que toda religião ela é fundamental, porque em cada momento da nossa evolução a gente vai precisar de a força, né, e a energia de uma determinada religião diferente. E não estou falando aqui que o espiritismo é mais evoluído,
não pelo contrário, mas não está ligado a isso. A gente tem pessoas maravilhosamente evoluídas que estão em outras religiões, né? Mas algumas dessas religiões não falam tudo isso, né? Ou isso não é o ponto principal. Boa parte fala, talvez, mas não é o ponto principal da religião. Então elas são mais simples, mais fáceis de serem seguidas, né? De uma forma assim, você consegue ir todo domingo na missa e não pensar sobre como você precisa ser uma pessoa melhor. Mas você também consegue ir toda quarta-feira no centro espírita e também não fazer isso, né? Depende de cada um. Então, ele traz pra gente, ele fala que essa é a nossa missão e que a gente tem que ir pregar. Ainda ele usa, né? O Evangelho usa esse termo, ide e pregar. Falando que a gente tem que abnegar, né? Até que ele usa aqui a abnegação, esse termo, da nossa vida, do nosso dia a dia, né, para ir pregar o espiritismo a todos, tá? Nesse ponto que eu falei que tem nesse ponto e no próximo que eu acho que eu não gosto tanto desse capítulo, né? Eu acho que a gente tem sim que comentar sobre o espiritismo, eu acho que a gente precisa falar, a gente não precisa ter vergonha, né? Por muito tempo foi vergonhoso falar que você é espírita e as pessoas evitavam. Acho que a gente pode, pelo menos no nosso ambiente, né, no nosso país e no nosso estado, né, principalmente na nossa cidade, ficar tranquilo quanto a isso, né? A gente pode se declarar espírita sem grandes medos de retaliações ou qualquer coisa assim. E eu acho que faz sentido a gente falar. Mas eu acho que mais do que falar são os nossos atos, sabe? Eu acho que os nossos atos, eles dizem muito mais sobre o que a gente é e o que o espiritismo tem a trazer para as pessoas do que o que a gente falar, o que a gente pregar. Então é nesse sentido que eu não gosto tanto, né? Eu acho que eu não gosto de do nada, ninguém me pediu opinião, ninguém me perguntou começar a falar sobre o espiritismo, né? Mas eu, toda vez que alguém me pergunta ou me pede, eu vou falar com muito coração e muito amor. Então, não sei sobre essa, talvez essa não seja a minha missão, né, de pregar o espiritismo. Mas talvez por isso que eu não goste tanto dessa passagem. Mas eu acho que é importante a gente colocar em mente isso. A gente que pode falar abertamente que não há perseguição, né? Eu acho que a gente tem que tentar cada vez falar mais, assim, porque só para as pessoas irem conhecendo, né? Vendo que não é uma religião de fenômenos mediúnicos só e simplesmente, né? É uma religião que traz uma necessidade de autoconhecimento muito grande. E eu acho que todo autoconhecimento é muito bom. Então, trazer essa tona é bem interessante, tá? E finalizando, ele, o capítulo, ele traz um que ele chama de um tema que eu uso, Freiros do Senhor. E ele fala como assim, que é muito difícil, que muitas pessoas perdem nesse caminho, né? Como a gente vê, como a gente já comentou. Porque tem o ego, tem o orgulho, tem a vaidade, tem muita coisa envolvida, né? Sobre ser um agente de uma religião, qualquer que seja, tá? E daí ele traz algo interessante, que eu acho que é algo que eu já tinha acabado de comentar, que é assim, como você vai reconhecer aquelas pessoas que estão no caminho certo, né? De levar a boa nova. E daí ele fala assim, reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão, principalmente praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levam em consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Então aqui fica bem claro, né, quais são os pontos importantes, né, da nossa que a gente tem que buscar para nossa evolução e para a gente ser verdadeiramente espírita
na busca da nossa evolução. Então é a caridade, é levar o consolo, é o amor ao próximo, a abnegação. Esses são os pontos muito importantes, tá? E daí, acho que o que mais me incomoda aqui nesse capítulo, acho que por ele ter sido escrito há muito tempo atrás, a gente ainda tinha muito enraizado a visão de Deus, né, como um pai castigador. E aqui esse capítulo ele traz um pouquinho disso que eu realmente não gosto. Porque ele traz uma palavra muito forte aqui, né? E eu acho que talvez fizesse sentido pelo contexto social da época, mas eu acho que hoje a gente pode tentar atenuar isso para o nosso dia a dia, né? Porque a gente sabe que Deus é amor e Ele não vai castigar seus filhos ou destruir, como está escrito aqui. Porque Deus sempre vai dar uma segunda chance, uma terceira, uma 20ª, infinitas chances para nós, pessoas falhas em evolução, chegarmos até nosso objetivo final, né? Então ele fala assim: reconheço-lo-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, que é a lei do amor e da caridade. E todas as leis morais que a gente tem visto, né? Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, eu acho que nesse sentido a gente pode tentar atenuar essa pergunta na verdade, essa frase, né? Principalmente essa palavra, destruirá. Eu acho que é no sentido de assim, Deus sabe o que está no nosso coração. Então, não adianta a gente falsear, fingindo ser pessoas incríveis, maravilhosas, que são exemplos, quando na verdade a gente não for, né? Se a gente não der bom dia pro porteiro, ou falar um obrigado para a pessoa que te ajudou, ou qualquer coisa dessas mais bobinhas, né? Se a gente não ajudar o próximo verdadeiramente, se a gente fizer, quando a gente fizer, for por benefício próprio, para se vangloriar e conseguir os louros disso, Deus sabe o que está no nosso coração, não adianta, tá, gente? Deus sabe. Então, eu acho que é nesse sentido que, assim, não adianta a gente esperar se tornar uma pessoa boa se as nossas atitudes não são boas, né? Ou se por trás das atitudes mais ou menos boas tem um terceiro, quarto ou segundas intenções. Fiquem tranquilos, assim, que Deus sabe de tudo. Então, às vezes a gente pensa que está tendo injustiça, né? Como aquela pessoa recebeu aquela homenagem, ela não merecia. Mas fiquem tranquilos, né? Que não tem nenhuma injustiça no reino do nosso Pai. Tudo ao seu tempo, tudo será entendido e cada um tem a sua vida para viver, a sua evolução para seguir. Se a pessoa acha que isso é certo nesse momento, em algum momento ela vai entender que não era certo e vai ir para o caminho do amor, do bem e da evolução, tá bom, gente? Então, esse é um pouquinho desse capítulo. Eu acho que ele é interessante, ele traz máximas bem, né, direcionadas, o que a gente tem que buscar para ser. Mas eu acho que esse pedacinho aí a gente pode realmente dar uma atenuada, porque não faz sentido num Deus de amor e caridade, que é o que a gente conhece do nosso Deus, né? Obrigada a todos. Amém.